Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, eu sou o Kiko Irano, para quem não conhece, e essa série aqui eu tenho o objetivo de chegar a 100 mil reais investindo regularmente 2.100 por mês. Essa é a meta de 2.100, mais o reinvestimento dos dividendos, proventos, cupons investidos numa carteira hiper diversificada, já pensando mesmo na aposentadoria. Nessa simulação, que é real, realmente eu faço esses aportes, inclusive esse aí é quase 70% do meu aporte mensal está vindo para essa série agora, está sobrando pouco, só reinvestimentos para o resto da minha carteira. Então, basicamente, essa está sendo a minha carteira oficial, e essa carteira eu sempre busco nela uma carteira bem diversificada. Tanto se vocês derem uma olhada aqui, olha como é que está a carteira antes do aporte, tá? A gente já fez um aporte em fevereiro e hoje a gente está fazendo o segundo aporte de fevereiro. Nós temos fundos imobiliários, nós temos ações, nós temos investimentos nos Estados Unidos, nós temos tesouro direto, renda fixa, criptomoeda, FIAGROS, FIINFRAS, fundos estressados. Quando a gente fizer mais aportes, eu explico um pouquinho mais sobre esses fundos. Reserva de emergência, que é importante ter reserva de emergência, e ela faz parte dos meus investimentos. Tem também ETFs brasileiras. Tem todos esses tipos de investimentos aqui nessa carteira. Inclusive, vocês viram aí, ela está negativa ainda, né? Nós estamos com prejuízo aí, sem contar os proventos recebidos de 1%. É um prejuízo pequeno, né? 1%, e olha lá embaixo, na parte de baixo, prejuízo de 1%, e no caso aqui, um prejuízo de 0,27% se a gente contar os proventos recebidos. Essa carteira é uma carteira que começou com a ideia de R$ 70 por dia útil, de fazer investimentos lá em novembro, tá? Agora em fevereiro, devido à grande quantidade de vídeos que estava saindo e eu não estava conseguindo fazer todo santo dia, eu resolvi concentrar em apenas 2 aportes. Então são 2.100, eu faço um aporte de 1.100 no começo do mês, e outro aporte na primeira quinzena do mês, e outro aporte de mais 1.000 e pouquinho na segunda quinzena do mês. Isso dá, principalmente esse segundo aporte, o segundo vídeo, sempre vai ser feito depois que eu já tiver todos os proventos recebidos dos fundos imobiliários, dos FIAGROS e do FIINFRAS do mês, para a gente poder trazer e mostrar tudo isso para vocês. Quero mostrar ainda mais algumas coisas para vocês, porque a nossa carteira, por que essa carteira, como ela é a diversificação, como ela é montada, e para vocês entenderem. Olha, ela é diversificada em renda variável e renda fixa. Fundos imobiliários, ações no exterior, criptomoedas, FIAGROS, FIINFRAS, fundos estressados e ETFs são renda variável. Tesouro direta, renda fixa e reserva de emergência são renda fixa. Como é que eu sei a quantidade que eu quero investir em renda fixa e a quantidade que eu quero investir em renda variável? Isso depende de cada um, depende de cada perfil, e esse perfil da pessoa, quanto mais velho ela vai ficando, esse perfil vai mudando. Eu uso a regra do 100. O que é a regra do 100? Você pega 100, divide pela idade, perdão, subtrai a idade, o que sobrou é o máximo que eu posso ter em renda variável. Então, na minha regra de 100 aqui, 100 menos 47, que é a minha idade hoje, eu posso ter no máximo 53% de renda variável. Mas minha carteira não está assim, né? Minha carteira está bem, eu preciso reequilibrar ela, porque o aporte do começo do mês foi mais ou menos dessa maneira, e isso acabou desequilibrando, né? Então, mas eu já estou buscando equilíbrio com esse segundo aporte. Olha, antes do aporte de hoje, nós estamos assim: 70% em renda variável, 29% em renda fixa. Eu quero isso aqui, a renda variável fica em torno de 53%. Então, tenho que consertar isso. Isso, quando a gente constrói uma carteira, pensando no longo prazo, a gente tem que olhar todos esses detalhes. Outro detalhe importante que eu gosto é a questão de falar tipo de risco. Por exemplo, fundos imobiliários, ações, ativos no exterior,
FIAGROS, FIINFRAs e ETFs são, para mim, investimentos de alto risco. E eu vou ter entre 43% a 53%. Vou ficar nesse intervalo aí, essa variação de 10%. Essa variação de 10% por quê? Porque tem os de altíssimo risco, mas também vou ter tesouro direto, renda fixa, reserva de emergência, que são os ativos de baixo risco. Aí esses vão ser 47%. Kiko, mas tesouro direto oscila, fica negativo, fica positivo. Isso é para quem faz marcação a mercado. Eu estou investindo em tesouro direto, a princípio, a não ser que tenha uma oportunidade de uma marcação de mercado muito boa, levar para o vencimento, para minha aposentadoria. E eu terei também aí sempre, aí, no máximo 10% de criptomoedas e fundos estressados, que são ativos de alto risco, onde o meu objetivo nesses ativos é ter lucro, não obter renda, é ter ganho de capital. Então, fundos estressados, que vai ser mudado o nome para ativos estressados, porque vai entrar ações aí também no futuro, não muito distante. Então, mais um pouquinho da carteira para vocês, como é que está isso por risco aqui. Por risco, eu tenho hoje na carteira, antes do aporte, 60% está em alto risco, 9,5% altíssimo risco, 29% baixo risco. Isso aqui é para ser no máximo 50-50. 50 baixo risco e o restante alto risco. Então esse controle da carteira aqui, ele vai, de acordo que a renda fixa for aumentando, ele vai se consertando de pouco em pouco. Mas o controle de risco é fundamental. Às vezes a pessoa vai lá e compra uma carteira só de alto risco, por exemplo, comprando HCTR 11, DEVA 11, isso, perde 80% do valor, aí foi sua estratégia, amigo. Infelizmente foi sua estratégia. Então vamos lá. Então, além disso, vamos passar para alguns itens da minha carteira. Reserva de emergência. Reserva de emergência, ela, diferente das outras, é a única que está limitada. Eu quero ter R$10.000 de reserva de emergência. Estou utilizando o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa, que rende 110% do CDI. Mas eu vou poder usar outros ativos de liquidez diária que tenham disponibilidade imediata, e eu estou procurando alguma aí que eu possa deixar pelo menos uns R$1.000 de reserva de emergência, quem sabe até R$2.500, para que eu tenha, vamos dizer assim, poder tirar, caso aconteça alguma coisa finais de semana ou feriado. A minha carteira de fundos imobiliários, ela hoje está 48% em tijolo, 51% em papel. Eu vou ter uma carteira equilibrada, 50% tijolo, 50% papel. No próximo aporte, provavelmente eu vou botar em tijolo, para poder equilibrar isso. Os meus tesouros diretos que eu invisto, são todos tesouros diretos voltados para o ano da minha aposentadoria, e o ano da minha aposentadoria é 2035. Então, eu tenho hoje, de todos os aportes em tesouro direto, quase 40% em tesouro direto Renda Mais 2035, eu tenho também o Educa Mais 2035, o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035, Tesouro IPCA Mais com juros semestrais 2035 e o Tesouro IPCA Mais 2035. Então, sempre investindo em ativos para 2035. Esse é o meu foco de aposentadoria. Então, vamos falar sobre o aporte do mês? Olha, já teve o vídeo, eu vou linkar o vídeo aqui em cima, onde eu falo do primeiro aporte, tá? Mas aqui, como não foi bem explicadinho, agora para deixar bem claro que o aporte do mês funciona da seguinte maneira. Todo mês vai ser colocado um financeiro novo, que sai do meu bolso e coloca lá, de R$2.100, divididos em 2 aportes, um para a primeira quinzena, outro para a segunda quinzena. E assim eu faço 2 vídeos todo mês. Esse aqui é o episódio fevereiro 2. Lá no primeiro aporte, que aconteceu dia 10 de fevereiro, eu comprei Gari 11, 20 cotas a R$7,89, comprei BTLG, 4 cotas a R$94,68, comprei KNHF, 7 cotas
a R$ 77,58. Fiz essas compras, já naquele outro vídeo eu fiz os lançamentos, já estão lançados ali na carteira. O total de investimento foi R$ 1.079. Então, já investi R$ 1.079, quero investir 2.100, tem que botar mais 1.020 pelo menos nesse segundo aporte. Então, é o aporte de agora, e também é o dinheiro que eu tenho, eu não tenho mais dinheiro que isso para investir, não. É o dinheiro que eu tinha para investir, vamos fazer o aporte. O primeiro passo, vocês viram que eu estava deficiente na minha carteira de renda fixa, ela estava muito para trás. Então, eu quero hoje forçar a renda fixa a melhorar. Então, eu quero reequilibrar a renda fixa e a renda variável. O aporte na reserva de emergência de R$ 500, chegando agora a ter na minha reserva de emergência R$ 1.000, R$ 1.003,04, quero chegar na reserva a ter 10 mil, como eu falei para vocês. Eu fiz aporte no CDB do Banco Sovisa, que rende 110% do CDI, tem duração de 3 anos, mas tem liquidez diária e eu posso tirar a qualquer momento. Esse foi um aporte que foi feito. Vou continuar investindo, colocando na reserva de emergência mais forte, porque o investidor tem que ter prioridade em reserva de emergência. Ele tem que ter prioridade em reserva de emergência. Eu não fiz nesse caso porque eu já tenho uma reserva de emergência. Aí agora eu estou fazendo uma nova reserva de emergência nesse vídeo, porque eu estou ensinando a montar uma carteira de investimentos. E quando você está montando a carteira de investimento, tem que estar lá. Kiko, mas tem que fazer primeiro a reserva de emergência para depois começar a investir? Olha, se você está começando do zero, eu diria para você assim, invista 90% do seu aporte na reserva de emergência e 10% você vai colocando outros ativos para você ir acostumando com eles. Essa seria a minha recomendação para você fazer. E reequilibrando também entre renda fixa e renda variável, o outro aporte, a outra parte maior do aporte de hoje, é no Renda Mais 2035, onde eu comprei aqui uma aplicação de 0,42 quantidades do título, me custou R$ 493,76 e a minha taxa está IPCA mais 7,41. Isso é uma taxa fantástica, tá, gente? Eu consegui pegar 2 vezes taxas melhores que essa, mas essa taxa ficou muito boa, IPCA mais 7,41. É um baita investimento. Aí sobrou uma graninha, tá? Tem uma graninha que sobrou aí, porque vocês viram ali que era 1.030 e eu tinha um pouquinho em caixa depositado em algumas corretoras. Aí eu resolvi fazer um caixa aqui, botar um ETF a mais. Essa ETF aqui, essa ETF é um ETF que paga dividendos todo mês e ela segue o índice BTCI. BTCI é um índice internacional, é um ETF internacional, BTCI, e essa ETF internacional ela faz a estratégia de opções em cima do Bitcoin. E como o Bitcoin caiu bastante esses dias, eu resolvi dar aquela, já que eu fiz, quando a gente aportei tanto em renda fixa, deixa eu colocar pelo menos um pouquinho aqui do financeiro. Eu depositei R$ 55, tinha uma grana já de aportes anteriores na corretora e comprei uma cota do Coin 11 por R$ 83,50. No momento, já ontem foi a datacon dele, né? Hoje foi depois, mas a questão que essa cota foi lançada a R$ 100, né? E agora caiu bastante. Então, estou aproveitando esse momento, acreditando que o Bitcoin vai voltar acima dos US$ 100.000. Então, se ele voltar, essa cota volta perto dos R$ 100, ó, já pode ser. Então, uma pitadinha de risco. Além disso, também eu recebi alguns proventos agora. Dia 25, teve proventos BTLG, teve provento do SNCI, teve alguns proventos, e esses proventos recebidos, sobrou também uma graninha, eu comprei uma cotinha de um fundo que já faz parte da carteira e ele caiu bastante ultimamente. Acredito que possa cair até mais, tá, gente? Porque eu acho que ele não vai pagar provento esse mês, mas mesmo assim eu comprei uma cotinha aqui a R$ 6,77 do Ogin 11, que é um FII Infra que teve um problema na carteira, uma remarcação a mercado de um dos ativos, e isso pode estar vindo prejudicando. Né? Nosso preço médio nesse fundo estava em R$ 8,00 e hoje ele está R$ 6,77. Então, comprando uma cotinha aí, só para dar uma
animada de modo geral. Então esses foram os aportes feitos esse mês. E aí após isso a gente tem que dar uma olhada como é que ficou a carteira, né? A carteira de investimento em si está bem interessante ainda, vai de pouco em pouco, vai rendendo de pouco em pouco. Nós temos aí agora, já com R$ 8.938 investidos, né? Nós estamos com 8.800, o valor total da nossa carteira, R$ 8.838,27. Acredito eu que na próxima a gente já chega a R$ 10.000 investidos. Nós estamos rumo aos 100 milão, a gente quer chegar a 100 mil. Então no próximo mês de março fecha, a gente já vai chegar a 10 mil investidos nessa carteira, isso se não tiver nenhuma valorização muito grande. Nosso maior prejuízo está lá fora, né, gente? Compramos coisas com dólar caro. Começo do mês aí eu quero fazer um aportezinho lá fora para dar uma compensada aí, comprar coisas com dólar mais barato. E depois disso, por incrível que pareça, nosso prejuízo maior está em criptomoedas. Aliás, o maior prejuízo está em criptomoedas. Caiu bastante, por isso, essa pegada do CoinEx. Estamos com R$ 87,00 de prejuízo, contando os proventos e dividendos recebidos, a gente tem R$ 30,00 apenas de prejuízo. De novembro para cá, um período que realmente quem investiu caiu bastante, a bolsa, né? Mesmo assim a gente teve um prejuízo pequeno, porque é uma carteira hiper diversificada. Aí vocês podem ver que fundos imobiliários está com 23% na carteira, ações está com 9%, investimento exterior com 9%, tesouro direto com 15%, renda fixa com 10%, criptomoedas com 4%, Fiagro 7%. Se você somar Fiagro e FIINFRA com fundo imobiliário, está dando 30%. Mas 4% dos fundos estressados está dando aí 35%. Então 35% da carteira minha está em fundos de investimentos. É muita coisa. Então eu tenho que dar uma equilibrada nisso aí. E como é que a gente vai equilibrar? Vai equilibrar automaticamente de acordo com o que eu vou fazendo os novos aportes. Olha agora, como fechou hoje? Renda variável 62%, renda fixa 37%. Acredito que no próximo aporte de R$ 1.000, se eu fizer um aporte de R$ 700 em renda fixa e R$ 400 e R$ 300 em renda variável, já vai equilibrar isso aqui para mais próximo do que eu quero, 50%, 50%. Tá certo? Pessoal, esse foi o aporte de hoje. O vídeo ficou um pouco mais longo e eu tentei explicar cada vez mais. Essa minha planilha de investimentos, eu vou deixar ela disponível na descrição para que vocês olhem todos os ativos que eu tenho, tá bom? Que aí vocês podem olhar e dar uma olhadinha nela. A partir dos próximos vídeos, que aí eu já não vou dar mais essa explicação toda sobre a carteira, eu vou explicar um pouquinho mais sobre os ativos que eu fizeram o aporte, tá bom? Que aí fica melhor para vocês entenderem o porquê que eu estou fazendo esses aportes, que para mim é bem claro, mas você que está assistindo o vídeo agora, talvez não pense igual da mesma maneira, tá certo? Galera, muito obrigado por ter assistido, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal, que aqui tem muita informação diariamente para vocês. Um grande abraço e até a próxima.